E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhe: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserem, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, donde era? Do céu ou dos homens? E pensavam-se entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Aleluia! Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs, na santa paz do Senhor. Esse texto que lemos está no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, no versículo 23 ao 27. Nesse texto, os principais dos sacerdotes questionaram a Jesus com que autoridade fazia estas coisas. Eles estavam perturbados, porque Jesus tinha entrado no templo e viu aqueles cambistas cambiando, vendendo sacrifício, prosperidade, aquelas coisas que fazem hoje nessas igrejas grandes da mídia, né? Que a gente vê que é exatamente isso que acontece. Então, o Senhor Jesus não respondeu a ele que fazia aquilo com a autoridade de Deus, que eles podiam ter respondido: eu faço com a autoridade de Deus. Mas Jesus não é egoísta como eles. Jesus é diferente de todos. Então, Jesus lhe propôs uma pergunta bem pertinente para que eles pudessem examinar a si mesmos e ver se estavam certo ou errado. Porque o que Jesus queria ver nele é se eles se conscientizavam e assim eles voltavam para a verdade, para ver e sentir aquilo que estava acontecendo. Porque a autoridade de Jesus era bem patente. Porque quando ele terminou de meter o sarrafo naqueles negociantes que estavam ali no templo fazendo negócio, porque eu tenho certeza que se Jesus chegasse nesses templos de hoje, ele fazia talvez pior do que o que ele fez com aqueles. Eles ficaram perturbados, porque muitos deles estavam ali, negociando, fazendo negócio e também participando dos lucros, né? E eles ficaram indignados porque Jesus fazia aquilo, botando todo aquele povo para fora e tirando aqueles negociantes dali. Então, meus irmãos, é interessante que esses cegos que não querem ver, eles fizeram essa pergunta idiota para Jesus, mas eles viram que Jesus fez logo depois da surra que ele deu naqueles traficantes, né? Quando Jesus terminou de fazer a limpa ali do espaço, né, do templo, que ele entrou no templo, aí entrou atrás dele uma multidão, cegos, aleijados, coxos, todo tipo de gente. E Jesus pegou a todos e curou a todos, deixou todo mundo sã, tudo cheio de saúde, e todos alegres, glorificando e aceitando o nome de Jesus, aceitando Jesus como Salvador. Aí imagina o tamanho da alegria, e imagina o tamanho da raiva daqueles escribas e fariseus que viam aquela situação e vieram com essa pergunta idiota para o Senhor Jesus. E isso só não basta, porque eles viram mais coisas. Eles fizeram essa pergunta porque eles são inquiridores mesmo desse século, assim como os que estão hoje nos questionando são inquiridores desse século. Essa que é a verdade. Porque no batismo de João, quando Jesus chegou ali para se batizar no Rio Jordão, eles estavam lá também.
Eles viram coisas sobrenatural lá e não acreditavam por quê? Porque eram incrédulos, era realmente inquiridores desse século. Então, quando Jesus foi para o Jordão para ser batizado por João, que João terminou de batizar o Senhor Jesus, aleluia! Como é interessante e importante isso, irmãos. De repente, o céu se abriu, apareceu uma grande nuvem, e uma voz que saía do meio da nuvem, dizendo: Este é meu filho amado em quem me comprazo. E eles ouviram, a multidão ouviu, todo mundo ouviu aquela mensagem que veio do céu e vieram perguntar com que autoridade Jesus fazia aquilo. E como se não bastasse, quando Jesus saiu do batismo, ele foi arrebatado pelo inimigo para ir lá para o deserto, para ser testado, para ser provado. E no deserto, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Aleluia! E só quem dava assistência a ele eram os anjos de Deus. Tá certo que eles não viram isso, mas eu estou dizendo isso porque ali o diabo tentando, uma das coisas que ele fez foi pedir para Jesus transformar a pedra em pão. E Jesus disse taxativamente para o demônio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E essa é uma verdade que o mundo não aceita. O mundo não aceita a santidade dos crentes, o mundo não aceita o crente fiel, o mundo não aceita o crente que é realmente crente, que crê no Senhor de verdade e está sujeito a tudo para poder obedecer o Senhor. E assim, irmãos, Jesus foi com este povo, assim como nós somos hoje com eles. Nós temos que nos posicionar com a autoridade de Deus, para fazer a vontade de Deus, mas não dizendo de palavra que estamos com a autoridade de Deus ou que o Espírito de Deus está sobre nós, mas com os nossos exemplos, com nossas atitudes, com nossas ações, e nós assim fecharemos a boca de Satanás, porque ele não tem autoridade e nenhum negócio conosco. O nosso negócio é com Deus, o nosso negócio é com o nosso Salvador, a quem nós aceitamos para servi-lo e sermos santos como ele é. Essa é a verdade. Então, irmãos, isso é muito importante, nos voltarmos para a palavra de Deus e ver que somente fazendo a vontade de Deus é que podemos nos expressar para este mundo, para que eles vejam que nós somos diferenciados, não é? Então, é muito importante, porque aí eles têm que ver, aleluia, aquilo que Deus faz na vida daqueles que Ele ama. E assim nós poderemos seguir a nossa jornada de cabeça erguida, com moral lá em cima, porque quem nos deu isso foi Deus. É Deus que colocou a cada um de nós nas nossas determinadas posições de soldado. Estamos na trincheira, na luta contra Satanás. E não tem para ninguém, porque quando o crente está cheio do Espírito Santo, não tem diabo que aguente. E assim nós vamos vencendo no nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.